Ô, Turco, Diga. teve um outro internauta que, infelizmente, eu vejo, eu tenho que mudar esse meu esquema, eu tenho que ver o nome aqui e já escrever. Teve um internauta que falou do Pedrinho. Para quem não sabe, hoje saiu a convocação da seleção sub-23, a seleção que vai disputar o pré-olímpico no início do ano, e o Pedrinho foi convocado. Então, o Pedrinho vai, entre aspas, né, vai perder a preparação, vai perder a Flórida, alguns jogos do Paulista e talvez esteja à disposição para o segundo jogo da segunda fase da pré-Libertadores, que amanhã tem sorteio, já vou passar algumas coisas rapidinho aqui, Turco. Mas falando do Pedrinho, foi conversado também naquele dia, naquele momento com o Duílio, e o Duílio falou que naquele momento eles não tinham planos de pedir uma dispensa. Porque isso ia ser bom para o jogador, bom para o clube, tá? Ele falou numa boa, né? Mas ele sempre deixou claro, mas vou conversar com o técnico para saber a opinião dele também. Mas, em princípio, nós não vamos pedir a dispensa do Pedrinho, não. Isso, o Corinthians segue uma coerência. Acho que a gente até já comentou sobre isso, Alex, uma vez. O Corinthians mudou de um tempo para cá. As pessoas podem gostar ou não gostar. O Corinthians deixa para o jogador decidir o que ele quer fazer. Se o Pedrinho não tomar a iniciativa e falar, eu quero ser desconvocado, eu quero jogar a pré-Libertadores, o Pedrinho jogará na seleção brasileira. O Corinthians não interfere nesse tipo de coisa. Pode conversar com o Pedrinho, falar o que é importante, mas ele não impõe absolutamente nada a esse respeito. E eu já dei uma opinião sobre isso, apesar de ser uma baita de um desfalque, eu concordo com esse tipo de posição. A gente não pode pegar um jogador e falar para você não vai para a seleção, que é um sonho de qualquer jogador. Não, você não vai, não quero saber. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem o trato com o jogador pessoalmente, diariamente. Então não tem. Você vai encontrar o Pedrinho e não vai falar para ele, você não vai, eu quero saber se tem contrato aqui. Se o Pedrinho tomar essa atitude e querer ficar, ótimo. Acho difícil. Acho que na idade dele é um cara que gostaria de representar o Brasil lá. Então já temos que trabalhar sem ele no time. Acho que o Alex também vai mais ou menos nessa mesma linha, né, Alex? Exatamente, Turco. Eu acredito muito que o Pedrinho... Até porque ano que vem é ano de Olimpíada, Turco. Agora no pré-olímpico ele não vai... Vamos pensar do lado do jogador também, né? Nós temos que parar com isso. Chega até a ser cruel. O Pedrinho não tem que... Cara, o cara é jogador, ele tem o sonho de chegar ao profissional, chegou no profissional, joga por um clube gigante, que é o Corinthians, é titular, a torcida gosta do cara... O cara quer jogar na seleção, todo jogador de futebol gostaria de jogar na seleção brasileira. Aí o cara vai jogar na seleção, pode sim melhorar a situação dele, da família, de repente com uma transferência para fora, tem a oportunidade de jogar uma Olimpíada, onde o Brasil vai defender um título que para muitos pode não ser importante, mas para o cara que está lá é importante. Sabe? Eu não tenho, Turco, sinceramente, isso não é de hoje. Desde a época que o Corinthians tinha muito mais selecionáveis, o Corinthians tinha Dida, Luizão, Vampeta, metade do time Gamarra ia para um lado, o Rincon ia para outro, a seleção brasileira levava 5 do Corinthians. O Corinthians teve um jogo contra o Paraná, clube no Pacaembu, acho que foi 98, 99, o Corinthians jogou com time reserva, porque a metade estava nas suas seleções, seleção brasileira, colombiana, paraguaia. Então, eu não sou desse tipo de torcedor que, não tem que ir. Não, deixa o cara aí. É o que o Turco fala. Turco, eu vou usar uma frase tua. Quando o jogador tá feliz, tudo funciona. E se você começa a travar o cara, aí o cara já não consegue treinar, o cara já não tá muito afim de jogar, aí tudo vira um tumulto. Deixa o cara lá, deixa o cara.